parente, amigo, né? Agora está chegando muito perto, né? Acho que talvez agora as pessoas comecem a dar uma mudada no conceito por conta disso, né? Eu acho que está chegando cada vez mais perto e até agora há pouquinho ninguém levava muito a sério o negócio, né? Eu acho que quando Não começa a tava, chegar não. muito, acho que quando começa a chegar muito perto, talvez comece a mudar um pouquinho. Bom, Rafa, nós já Já tá estamos ao ao vivo vivo? aí. Já, nós entramos Já? agora? Já. Ó, Só para dar um tempinho, o pessoal já está acostumado, só para o pessoal conseguir compartilhar. ah, legal. Tá? O pessoal já está acostumado aí, ó. O pessoal já está entrando. Edmilson, boa noite. Só para aproveitar para. E como é que estão os trabalhos aí? Começou semana passada, né? Nós fizemos a semana passada o primeiro. Nós diminuímos, né? Aquilo, a gente fez as parábolas, a gente fazia segunda, quinta e sexta. Aí o sermão nós vamos fazer só as segundas, essa meia hora, por conta daquilo que a gente conversou. O pessoal acabou usando, tem usado, usou as parábolas e está usando o sermão para fazer o evangelho no lar. Então, Legal, bacana. então nós vamos usar só a segunda-feira, a quinta nós paramos com as transmissões. Por enquanto nós vamos manter a segunda vai ter o Sermão do Monte até a gente encerrar o projeto, a terça é a palestra normal, né, que a gente há 3 anos que faz, o estudo da quarta, as sextas e domingos nós vamos intercalar, cada 15 dias. Quando tem na sexta, não tem no domingo, isso intercalando a cada 15 dias. Né? E estamos mantendo a educação infantil no sábado, né? Porque E quando a voltar as presença. atividades é bom manter um dia, né? Nós já fazíamos, mesmo com presencial, o estudo e a palestra de terça, nós já fazíamos as transmissões, né? Pô, Só legal. na pandemia que a gente acabou aumentando esse aí para a segunda, quinta e sexta que a gente não tinha, né? Mas quando voltar ao presencial, nós vamos cortar mais um. Aí nós vamos manter só a segunda, provavelmente, com outros projetos, mas para manter o Evangelho no lar. Então, nós vamos ficar com segunda, terça e a quarta. O número de lives vai dar uma despencada, mas se Vai. o pessoal conseguir manter pelo menos uma vez por semana, vai ser muito bom, né? Eu acho que vai. É que, na verdade, ao mesmo tempo que foi muito bacana, né, Rafa? Não sei se você sentiu isso. Apareceu muita coisa, né? Você tem dia que a gente quer compartilhar com os amigos e tal. Segunda mesmo, acho que segunda passada, acho que eram 5 ou 6 casas próximas nossas que estavam tendo Fazendo live. atividade na live nas 8 às 9. Quer dizer, tem muita coisa, né? Por um lado é bacana, mas eu acho que vai diminuir muito na hora que voltar às atividades presenciais. Né? Ó, quarta-feira passada foram 20 lives num dia só na Rede Amigo Espírita. Então, No dia só, hein? eu E acho olha, que cara, não para de chegar, não para, não para. É um up interessante essa eu parte. acho, eu acho que vai mudar muita coisa no centro. Por um lado, é isso que eu falo, faz falta o presencial, mas nós podemos medir pela gente, por exemplo. Nós tivemos lives aí durante todo esse período com pessoas que provavelmente presencialmente não estariam aqui. É. Então, quer dizer, se abriu um leque bem maior, né, de oportunidade e de conversa, né, com outros Porque é centros. longe, né? É, Deslocamento, uma série de questões que facilitam a vida tanto do expositor quanto de quem está chamando, né? a sexta-feira nós tivemos com a Célia e todo ano ela vem para cá, né? E ela estaria aqui a semana passada, aqui na região, ia ficar aqui em casa. E ela resistiu um monte para começar a fazer as transmissões, ela não queria e tal. Aí na sexta-feira ela falou para nós: Olha, Alexandre, eu mudei minha opinião. Eu estou achando que eu só vou fazer esse negócio de live, viu? Eu não vou mais viajar, não, porque eu não aguento mais viajar. Eu falei, mudou de opinião, né? Vai Mas mudar bastante. Vai mudar eu acho que vai bastante. ter. Bom, É porque Rafa, ó, pode falar, Oi? desculpa. Pode As falar, pode pessoas que falar. querem levar conhecimento, elas estão preocupadas em levar o conhecimento, não estão preocupadas com outra coisa. Então a gente vai começar a perceber também essa diferença das pessoas que querem levar o conhecimento, né? Ao invés de chegar, fazer uma viagem cansativa, né? Ela Então mesmo é uma, a gente, tem que toda botar vez na que ela balança. vem, e judia muito, né? Ela fala, Alexandre, é mais tempo em avião e eu não tenho mais idade, coluna, judia, quer dizer, não é má vontade, mas muito cansativo, né? E para quem é longe, né, Rafa? Ela, de Pedro Leopoldo para cá, são 900 quilômetros, quer dizer, Pô, não é fácil, né?
Bom, Verdade. Rafa, nós estamos já no horário, vou deixar você, vou te agradecer agora. O pessoal está vendo, nós estamos batendo papo, gente. É só para dar 7h30 para a gente conseguir entrar e compartilhar. Mas obrigado de novo, né? O Rafa já virou Obrigado. parceiro, amigos do bem, e é uma alegria muito grande. Você sabe disso, que é uma alegria a gente estar aqui. O projeto das Obrigado. parábolas surgiu muito por conta do seu livro, né? A gente já conversou sobre isso. As pessoas gostaram muito do projeto, nós nos surpreendemos muito com esse trabalho das parábolas, e iniciamos esse do sermão a semana passada com o Vitor Hugo, que você que comentou com a gente, adoraram, assim, foi fantástico. O pessoal que Não, o assistiu Vitor Hugo é adorou. tudo de bom, né, cara? Nossa, foi fora do normal, Rafa, foi Ele é muito muito bom. bacana. Ele é muito bom. Joia. Bom, Coração de Rafa, ouro, né? nossa, menino espetacular. Depois eu falei com a mãe, nossa, eu fiquei encantadíssimo com ele. Bom, tanto que ele vai voltar a bater papo com a gente, foi muito legal. Rafa, fica à vontade, aproveita o tempo. 7:55 a gente encerra para você poder fazer outra atividade, é o horário que a gente tem feito a meia horinha. Tá bom? Rafa, fica à vontade. Obrigado, até já. Obrigado, amigo. Olá, amigos. Gostaria de agradecer aqui o Alexandre, a turma toda, né, dos Amigos do Bem, pessoal que vem fazendo essas transmissões maravilhosas e vem alcançando muitos corações Brasil afora, né? Não só do Brasil, mas também de outros países. Assisti semana passada grande parte do material elaborado aqui pelo nosso querido Vitor Hugo, né, que é um menino muito esperto, um menino que tem um coração de ouro, né, nos ajuda a trazer o espiritismo de uma forma leve, uma forma bonita, uma forma até ingênua, né? Então é muito gostoso ouvir o Vitor Hugo. Eu sou um grande fã dele, né? Ele sabe disso. E assisti bastante coisa. E para falar de Sermão do Monte, ele chamou a atenção uma frase de Gandhi, né, que se tudo se perdesse na humanidade, se apenas sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido, enquanto os caminhos da nossa evolução enquanto ser humano, enquanto espírito, enquanto humanidade que nós vivemos hoje, né? Então, eu achei muito bacana a exposição do Vitor, foi muito feliz na abordagem da humildade, né? Que é a primeira etapa, né? Que é o primeiro passo do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é uma escalada, é uma montanha. Jesus é um espírito puro, então ele tinha domínio completo sobre aquilo que ele fazia, sobre o que ele falava, sobre as percepções que ele tinha em relação à matéria, porque ele já dominava a matéria. O espírito puro, ele não se deixa levar pela matéria, ele domina a matéria, ele administra a matéria. Então, assim como nós ainda somos levados pela matéria, por obsessões, pela necessidade de vigiar e orar o nosso pensamento, os espíritos puros, como Jesus, já adquiriram um patamar evolutivo onde ele entende a matéria, ele compreende a matéria e domina. Então, não é ao acaso que ele sobe ao monte para falar sobre o Sermão do Monte. A primeira vez que ele vai ao Sermão do Monte, segundo o livro Boa Nova, onde ele conta as sublimes etapas de evolução espiritual. Então, ele vai ao Sermão do Monte para nos apresentar uma escalada, um processo, onde todos nós, meus amigos, somos de forma irresistível convidados a participar desse processo. Então, cada etapa, cada passo, né, é elaborado pelo Cristo em formas de virtudes, para que nós possamos atingir a chamada bem-aventurança, que está lá no Livro dos Espíritos, que significa perfeição. O Kardec pergunta aos espíritos quando nós chegarmos à perfeição, o que nós seríamos? E os espíritos respondem: bem-aventurados. Então, bem-aventurados é um processo de destinação do espírito e todos nós seremos perfeitos. Jesus só antecipa, dá o caminho, dá uma bússola para que nós possamos nos orientar nessa nossa caminhada espiritual.
nessa caminhada evolutiva e seguirmos determinados passos e virtudes que precisamos amealhar em nosso espírito mortal. O Vitor nos contou aqui sobre a humildade, bem-aventurados os pobres de espírito, e contou de forma muito emocionante sobre a humildade. E hoje nós vamos falar de outra bem-aventurança, que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Então, entender um pouco de forma simples, específica sobre essa bem-aventurança é extremamente importante para todos nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações. E é por esse ponto que eu vou começar. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. E o fato de residir, de habitar em uma moradia onde o mal prevalece sobre o bem ainda, nos faz passar por circunstâncias complicadas. Porque os espíritos que aqui estão, incluindo eu e todos vocês do chat, e todas as pessoas que poderão assistir esse vídeo depois, somos espíritos, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, exilados. Exilados por quê? Porque não seguimos os caminhos do bem, segundo Santo Agostinho, quando ele fala da progressão dos mundos. Então, uma vez que nós não desejamos de coração seguir a lei de Deus, nós fomos direcionados para um planeta, como o nosso planeta hoje, nosso planeta Terra, esse planeta lindo, azul, como o fundo do mar, né? Tão belo, mas é um mundo de encarcerados. Nós estamos presos no mundo de provas e expiações pelos erros cometidos no nosso passado. Nós tínhamos a opção de seguirmos as leis de Deus, quando fomos criados espíritos simples e ignorantes, ou não seguir. Aqueles que não seguiram foram trazidos, foram convidados a participar de um mundo de provas e expiações por bondade divina, para que nós pudéssemos nos recuperar, nos soerguer moralmente. Então, aqui estamos no mundo de provas e expiações. Porque se nós não tivermos uma exata noção de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir, qualquer passo da vida se torna um passo superficial, se torna um passo que é um passo sem caminho, sem rumo, sem direção. Então, quando nós sabemos, no íntimo do nosso ser, sentimos que estamos no mundo de provas e expiações, que vamos passar por dificuldades, e essa dificuldade é para todos, porque é o local onde rege o orgulho e o egoísmo. Não só nos outros, mas também em nós. Todos nós que estamos no mundo de provas e expiações temos o orgulho e o egoísmo, salvo raras exceções, que são missionários, que são espíritos que vêm aqui para nos auxiliar. Colocamos aí nesse hall Chico Xavier, talvez o Mahatma Gandhi, e pouquíssimos espíritos, né, que estiveram por aqui com esse intuito, né, de nos auxiliar. Hoje, cada vez mais espíritos estão encarnando, sabemos pela mediunidade de Divaldo Franco, que muitos espíritos da estrela de Alcione, que é de outro sistema solar, estão aqui na Terra hoje encarnando para nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Então, da mesma maneira como saem espíritos da Terra, chegam bons para nos auxiliar, e isso é a bondade divina, a bondade de Deus. E uma vez que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, de se esperar, né, que passemos por dificuldades, que passemos por situações complicadas. Porque muitos se perguntam por quê, né? Por quê? Algumas pessoas têm
tantas dificuldades na vida. Não tem um lápis, não tem uma borracha, não tem um caderno, não tem uma criação familiar agradável. Ao passo que, por outro lado, alguns indivíduos parece que nasceram com toda a sorte a seu favor. Com toda a sorte, com uma família estruturada, com educação, com saúde, com, sabe, com tudo ao seu dispor para que ele possa progredir, né? E nós só conseguiríamos entender essa concepção, nós só conseguiríamos entender essa dualidade de dificuldades e sofrimentos se nós olharmos essas perspectivas à luz da doutrina espírita. Porque se nós imaginamos que tem 740 milhões de africanos passando fome na África, em plenas dificuldades, fome, pele e osso, tendo que amarrar o estômago para não sentir fome. Que justiça de Deus é essa que um menino que acabara de nascer esteja passando dificuldades e alguém do outro lado do planeta tenha tudo de forma abastada, acentuada, recursos financeiros de toda ordem? Que justiça é essa? Seria admitir que Deus é injusto. Seria admitir que Deus privilegia certos corações em relação a outros. Mas a concepção da doutrina espírita nos ensina: não há injustiça na Terra. Tem uma frase que Haroldo costuma dizer, que eu acho muito interessante, que ele diz: existe muita injustiça na Terra, mas não existem injustiçados. Porque um dos princípios doutrinários da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, nos faz compreender o porquê, o motivo pelo qual nós passamos sofrimentos e dificuldades. Nos faz esclarecer que nós somos artífices do nosso próprio infortúnio, que nós passamos por dificuldades, porque nós passamos por provas que nós mesmos escolhemos, que nós não caímos numa família de paraquedas, que nós escolhemos essa família no mundo espiritual, e muitas vezes pensando: por que essa família? Por que esse contexto social? Por que essas dificuldades? Por que elas estão acontecendo? Então, é importante nós buscarmos na fonte da doutrina espírita o esclarecimento para essas questões. E uma questão que eu gostaria de levantar com vocês aqui, que é uma questão que eu me fiz para que depois eu pudesse passar à frente, é: será que nós seríamos espíritas? Será que nós buscaríamos Jesus se estivesse tudo bem na nossa vida? Será que nós recorreríamos aos centros espíritas ou qualquer outro tipo de credo religioso se não fossem as nossas enfermidades espirituais ou enfermidades corporais? O que estaríamos fazendo agora, nesse exato momento, se não fossem as nossas aflições? O que estaríamos fazendo? Que tipo de atitude nós estaríamos tendo nesse exato momento se não fossem as dificuldades que nós estaríamos passando? Porque muitos de nós, como nos ensina Emmanuel aqui no texto, os que não esperam, né, que é do livro Convivência, Emmanuel traz para nós essa questão. O que nós estaríamos fazendo? Que tipo de atitudes e comportamentos nós estaríamos desenvolvendo se não fossem as nossas aflições, se não fossem as nossas culpas, se não fosse um processo depressivo
Porque isso tudo nos faz buscar Deus. Então, lá no mundo espiritual, já sabendo das circunstâncias, já conhecendo o nosso caráter, já conhecendo, né, o nosso caráter, nós já temos uma exata noção do que vai acontecer dentro do nosso coração. Por isso que na mesma família nós olhamos pessoas extremamente simpáticas e outras pessoas mais antipáticas. Nós achamos, talvez, alguns, que as obras de André Luiz é tudo ficção. E que na nossa vida não acontece isso. Que dentro do nosso lar, tios, tias, irmãos, pais, pessoas que nos envolvem naquele aspecto familiar, são pessoas que nós não temos contato nenhum. É a primeira vez que nós temos esse contato com essas pessoas. Como o Wagner colocou aqui, o sofrimento é o início da cura. Então, as pessoas, e Emmanuel coloca aqui, né? Não é difícil encontrar entre os nossos irmãos do mundo aqueles que, embora sofredores, não se catalogam entre os bem-aventurados aos quais Jesus se referiu. Porque muitos dos sofrimentos não estavam programados. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. Porque tem determinadas questões, eu pelo menos já tive um empreendimento e tive dificuldades com esse empreendimento, o empreendimento chegou a falir, e hoje, com a cabeça que eu tenho, eu me pergunto, será que eu teria feito as mesmas coisas que eu fiz naquele tempo? Será que, de fato, estava na minha programação espiritual passar por aquela dificuldade? Ou eu mesmo criei a aflição? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para a gente essas elucidações. Porque muitos de nós, quando chegamos numa idade mais avançada, nos perguntamos e olhamos para trás e dizemos: eu nunca teria feito aquilo com a cabeça que eu tenho hoje. Por quê? Ainda éramos imaturos, ainda estávamos vivendo a experiência. E muitos de nós temos que parar agora para refletir sobre os atos e atitudes que estamos tendo e fazer a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Por que nós estamos desenvolvendo determinados comportamentos para causar a nossa própria aflição? Por que eu estou gastando demais o meu cartão de crédito para ter uma dívida lá na frente que não vai me deixar fazer dormir? Se nós aprendemos que nós não temos nada mais além do que um espírito encarnado dentro do corpo, que esse corpo é perecível, esse corpo se perde e o espírito se sobressai, continua imortal, mas nós não queremos o mais do que o necessário. Queremos os supérfluos, queremos as viagens, queremos criar dívidas, fazer empréstimos para atender os nossos caprichos pessoais. Isso faz parte do nosso DNA. Por isso estamos aqui na Terra. Para aprender. Para aprender. Certa vez perguntaram ao Chico: Chico, você vendeu 30 milhões de exemplares, se você pegasse 10 centavos de cada exemplar desse, você não teria as dificuldades que tem aqui hoje? E o Chico olhou para o homem e falou: quem disse que eu passo dificuldade? O que eu já tenho é o necessário para eu viver. Só que muitas vezes na vida nós não nos conformamos
com a nossa posição social. Nós não nos conformamos com a nossa posição financeira. Isso não quer dizer que nós não precisamos trabalhar, não precisamos correr. Precisamos. Isso auxilia a desenvolver a nossa inteligência, isso auxilia a desenvolver as nossas questões intelectuais, né? O trabalho, o exercício profissional desenvolve a nossa parte cognitiva. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Mas uma coisa é você, de forma digna, conquistar um trabalho, suar, se sacrificar e ter um retorno financeiro mais à frente, para cuidar de si mesmo, para cuidar dos outros. Né? E outra coisa é a gente querer colocar, desculpa a expressão, a carroça na frente dos burros. Porque quando a gente coloca a carroça na frente dos burros, a gente quer antecipar fatos que ainda não aconteceram, que não eram para acontecer. Porque existe um planejamento espiritual, existe uma ordem de sequência no mundo, porque tudo tem o seu tempo e a gente precisa correr atrás e saber esperar as coisas. Eu me recordo de Zacarias, que é pai de João Batista. Quantas e quantas vezes ele entrou dentro da sinagoga como sacerdote daquela sinagoga e pediu um filho. Pedia a Deus um filho, orava a Deus todos os dias por um filho. E esse filho não veio. Ele e Isabel sofreram, passaram por aflições, passaram por dificuldades, passaram pelas mais difíceis situações que o mundo material pode oferecer, porque queriam um filho. Mas esse filho que era de vir chamava-se João Batista. Então vocês imaginam se esse filho tivesse vindo quando Zacarias queria, quando ele desejou, né? Nasceria em épocas diferentes a Jesus. Então era necessário que eles viessem numa época próxima. Era necessário que eles viessem juntos, uma época, né, com uma idade parecida, para que eles pudessem palmilhar a sua jornada terrestre. E isso acontece muito conosco. Nós ficamos aflitos querendo antecipar coisas que não são nossas. Por isso é necessário conhecer o que a gente precisa. Nós só seremos aflitos de fato com as coisas que nós precisamos passar. E não duplicar, triplicar, quadruplicar aflições. Faça esse exercício que Kardec nos orienta. Com a cabeça que eu tenho hoje, pense em algum erro do passado. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito aquilo? Algumas pessoas já colocaram até aqui no chat sobre isso, né? Porque as palestras, eu sempre me perguntei com a cabeça que eu tenho hoje, eu não erraria tanto quanto antes, me cobrava muito. Nós temos que fazer essa pergunta. Mas agora, bafejados pela doutrina espírita, nós temos que fazer a pergunta agora. Tornar consciente a questão, eu preciso disso? Eu preciso passar por essa circunstância? Será que isso faz parte de mim? É um projeto de autoconhecimento. Um projeto de autoconhecimento que nós todos vamos passar, que todos nós passamos, e a gente precisa conhecer a si mesmo. Conhecer as inúmeras maneiras como Deus se manifesta nas nossas vidas. Vejam Saulo. Primeiro era o seu mestre, dizendo para não matar aqueles homens do Evangelho. Depois era sua esposa. Depois era Zacarias da estrada de Jope.
depois era Estevão. E vai aumentando. É a vida avisando para a gente. E geralmente quem faz isso são as nossas mães. Não faz isso, meu filho, que vai dar errado. Então, quando mãe fala, a gente tem que ouvir. E se não tiver mãe, alguém próximo a uma mãe espiritual na Terra, né? Alguém que você confie, porque geralmente nós somos um pouco espertos. O nosso psiquismo é um pouco esperto. A gente busca conselhos com as pessoas que querem que a gente erre. Então, assim, eu quero trair minha esposa. Aí você vai em quem trai. Né? A gente vai em quem trai. Ao invés de ir na pessoa que vai falar as coisas que nós precisamos ouvir. Então, nós nos afastamos das pessoas que nós precisamos ouvir e nos aproximamos daquelas que nos aplaudem, nos aproximamos daquelas que de fato não querem o nosso bem de verdade. Então, muitas das pessoas que nos falam a verdade, elas falam para que nós passamos por processos de evitar aflições, né? Evitar essas aflições. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas temos que estar numa posição de uma aflição digna do Cristo. Ele disse: vinde a mim, com ar, Emmanuel diz, com ar doce, com ar de convite, vinde a mim. Mas esse vinde a mim é um vinde expressivo, de ir de fato até ele. E todos nós aqui na Terra vamos passar aflições. A gente acaba sempre observando nas redes sociais. Eu que trabalho, sou estudante de psicologia, vejo pessoas passando por dificuldades enormes. Depressão, síndrome do pânico, mas coloca lá uma fotinho, gratidão pela vida. Por quê? É um processo de ilusão de si mesmo. A gente quer parecer feliz para os outros. Mas por dentro, podemos estar sendo esmagados pelas nossas emoções. Podemos estar sendo esmagados pelos nossos ímpetos. Por isso, a necessidade de sermos verdadeiros conosco e com Deus. Fazer a prece a Deus de uma forma honesta, sincera, humilde. Para a aflição ser aliviada. Ele disse: vinde a mim, os sofredores, porque eu vos aliviarei. Ou seja, ele vem aliviar o problema, ele vem acalentar, ele vem colocar pessoas na nossa vida para que as coisas sejam mais facilitadas. Mas ele não vai erradicar o problema. Não é à toa que nas suas curas, ele disse: a sua fé te curou. Ele dá um tom de protagonismo àquele que se cura. O mestre o cura, a sua ação fluídica cura o paciente, mas aquele paciente também precisa aprender a receber aquela ação fluídica. Precisa ter a humildade de saber que precisa do outro. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente tem que ser humilde para ser consolado. A gente precisa aprender a ser consolado. E Jesus está esperando, através dos nossos amigos espirituais, uma brecha no meu coração, no coração de vocês, no coração de qualquer pessoa, para que ele entre. Assim como foi com André Luiz no umbral. Esperando, a sua mãe esperava uma brecha para que Clarencio entrasse em ação. Uma brecha, uma oração, uma prece.
Então está aflito, faz uma prece sincera que saia do fundo do coração para atingir o plano espiritual e o plano espiritual nos auxiliar. Assim como Alcione senta na igreja de joelhos com um terço na mão, no livro Renúncia, e faz uma prece tão forte, vinda das profundezas da alma, que ali naquele momento os espíritos a cercam e começam a aliviar aquelas dores, aqueles sofrimentos, aquelas apreensões. Mas é entrega, é o chorar, é o se entregar, é aceitar que errou, aceitar que errou. O Rock falando aqui da questão de viver com menos pessoas, eu acredito, Rock, que essa questão de viver com menos pessoas, ela não seja uma questão muito importante, porque nós depositamos nas pessoas expectativas, né? E essas expectativas muitas vezes não são atendidas. Essas expectativas muitas vezes não são atendidas. Mas nós devemos depositar as expectativas de felicidade das nossas vidas em seres humanos imperfeitos? Nós devemos depositar essas expectativas, os nossos sonhos, os nossos ideais, no coração de pessoas imperfeitas? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que viver as nossas histórias. Nós temos que ter fé no coração e o outro é o outro. Nós somos nós. O Chico tinha uma frase muito bonita que ele dizia assim com muito carinho da alma dele para as pessoas e que era extremamente emocionante, né? Ele dizia que ele deixa o outro ser o outro. Olá, pessoal, boa noite a todos. Né? Ele deixa o outro ser o outro. Eu dou o outro direito de ser o outro. E a mim eu dou o direito de ser cada vez melhor. Por quê? De certa forma, né? Pessoal, desculpa que eu estava fazendo aqui a liberação de um vídeo. Estou liberado, viu, Alexandre? Fica tranquilo. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui, mas sintonizados. E, de certa forma, quando nós temos aflições com relações afetivas, foi porque nós depositamos o nosso coração em rochas frágeis. Por isso que Paulo fala, fortaleçamo-nos no Senhor, em Deus. Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Fortaleçamo-nos os nossos sonhos, as nossas esperanças em nós, que temos o poder de ser os protagonistas da própria história, e em Deus. Porque se nós vivemos uma vida jogando expectativas da nossa felicidade, a nossa felicidade virar um joguete na mão do próximo, nós vamos ser infelizes. Nós vamos ser extremamente infelizes. Então, nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber onde queremos chegar. E nós precisamos saber que o outro vai errar conosco. E Jesus deu provas disso. Foi traído por Judas. No momento da sua prisão, Tiago e João dormiam. E Pedro. Depois Pedro nega 3 vezes. Depois do seu retorno, Tomé não acredita que é ele.
tem a sua falta de fé expressa naquele momento do retorno do Cristo, querendo ver as suas chagas, tocar as suas chagas. Mas Jesus sabia que não precisava e não tinha necessidade da aprovação do outro. Porque a sua conexão com Deus era tamanha, a sua conexão com Deus era tão diferenciada, que para ele isso bastava. No entanto, que ele dizia: a minha grande fome, a minha grande comida é vontade, é fazer a vontade do meu Pai. Porque ele já havia entendido que ele já era feliz, que ele era um espírito puro, que ele venceu os seus desafios, que ele teve superações, que ele teve coragem. E quando ele se torna um espírito puro, ele não tem mais imperfeições. E aos poucos, ao longo da sua trajetória evolutiva, ele assumiu o reinado de um planeta, a realeza espiritual de um planeta. Então, o Cristo, ele não colocava expectativas em pessoas porque ele sabia que ela podia errar. É ótimo para ele que as pessoas acertem. É ótimo que as pessoas acertem. Fernando está colocando aqui, já estou cheio de Judas. Mas veja, Fernanda, a nossa maneira de enxergar o outro diz muito sobre nós. Diz muito sobre nós. Porque o Cristo olhou para Pedro e enxergou nele um pescador. Ou um pescador de homens. Qual era o olhar do Cristo para os apóstolos? Tiago e João queriam sentar lado a lado do Cristo. Pedro era um homem rude, um pescador, mas Jesus via o que tinha lá na frente, o que ele poderia se transformar. Esse é o olhar dos espíritos superiores em relação a nós. Porque coitadinho da gente. Coitado de nós. A gente precisa do apoio da espiritualidade superior para nós evoluirmos. E eles não olham o Rafael de agora. Eles olham o Rafael que eu posso ser. Isso está muito claro lá no livro Paulo Estevão. Estevão olha para Abigail e fala: esse homem serviu a Moisés de forma incessante. Se ele fizer da mesma forma com Cristo, o cristianismo há de alcançar muitos lugares. Estevão morrendo e tendo essa impressão de Paulo. Se ele utilizasse aquela energia, movimentasse aquele ódio, aquele orgulho, aquele egoísmo para caminhos mais edificantes, ele ia muito longe. Ele ia muito longe. No entanto, que ele foi. Estevão estava prevendo o comportamento de Paulo no futuro. Ali morrendo, sendo apedrejado. E é assim que os espíritos superiores nos olham. Como crianças que vão evoluir, como crianças que vão estagiar no corpo carnal, mas que vão atingir um dia a felicidade. Vão atingir a felicidade. E todos nós, somos espíritos que precisamos nos reformar. Até hoje eu postei no Facebook alguma coisa em relação a isso. Eu estou fazendo terapia recentemente. Estou passando muitas dificuldades para me mudar. Quer dizer, se eu estou tentando minha reforma íntima, não consigo me mudar, qual a chance que eu tenho de alterar o outro? Qual é a chance que eu tenho de mudar o outro? Né? Então a gente tem que fazer essa reflexão.
A gente luta para ser menos orgulhoso, a gente luta para ser menos vaidoso, a gente se entrega para que as nossas imperfeições não esbarrem, machuquem, os nossos espinhos não machuquem as mãos alheias. E essa é uma luta nossa de cada dia. E muitas das vezes falhamos, tropeçamos e caímos. Se a gente mal consegue nos modificar, quiçá modificar o outro, né? Foi a grande história que viveu Tadeu no Evangelho. Ele se aproxima do Cristo, começa a dizer: Mestre, as pessoas estão se matando, o mundo está acabando, ninguém quer se reformar. Exatamente, Acácio, a pressa é nossa. Só que a gente quer que o outro evolua muito rápido. Mas a gente, né, tá ali devagarinho, igual uma tartaruga. Mas quer que o outro seja um papaléguas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado. Como eu vinha dizendo, o Tadeu falando dos outros, né? Que estava difícil, que o mundo não evoluía, que um matava o outro, que as pessoas não buscavam o crescimento espiritual. Foi quando o mestre olhou para ele no fundo dos olhos e disse: Tadeu, qual o objetivo da sua vida? Agora você imagina estar de frente para o governador do planeta e ele te fazer essa pergunta. Qual o objetivo da sua vida? E ele responde como se lembrasse dos ensinamentos do Cristo e diz: edificar o reino de Deus no meu coração, mestre. E o mestre sorri e diz: então por que procuras no outro a reforma que você precisa fazer? Por que procuras no outro a reforma que você precisa edificar? Porque pensamos com o olhar da doutrina espírita. Se nós evoluirmos espiritualmente, se nós atingirmos patamares superiores de evolução espiritual, nós não vamos precisar nem encarnar mais no planeta. Se a gente está aqui encarnado, é porque a gente não está tão superior assim ao próximo. Nós estamos em níveis bem próximos. Bem próximos. Então nós temos que entender os que choram, como aquelas figuras que entendem que vão passar por dificuldades na Terra, que entendem que receberão traições, que as pessoas vão virar as costas, que entendem que um mundo desses foi forjado por Deus, por misericórdia divina, para que a gente pudesse sanar as nossas imperfeições. Para que a gente pudesse limpar os nossos corações, é outra bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração. Limpar os nossos corações das nossas imperfeições. Esse é o nosso objetivo na Terra. Nosso objetivo na Terra não passa nada além disso. Existem missões secundárias, existem missões diferenciadas, sim, existem. Cada um tem sua missão, cada um tem o seu projeto que foi inicialmente inaugurado no plano espiritual e hoje acontece no plano material. Todos nós temos. Mas talvez a primeira missão de todos nós, com relação às aflições, são os nossos familiares. Né? São os nossos familiares. São aquelas pessoas que nós precisamos aprender a perdoar. São aquelas pessoas que nós precisamos olhar nos olhos e ter compaixão. São as pessoas que nós olhamos para o outro
e entendemos que a decisão de determinadas escolhas é dela, não nossa. Cada um é responsável pelo seu caminho, né? Por quê? O Mestre já nos ensinou a cada um segundo as suas obras, né? Tiago, depois o apóstolo, vem repetir esse refrão, né, evangélico, a cada um segundo as suas obras. Então é extremamente importante que a gente olhe para as aflições como projetos de aprendizado. Esse é o olhar espiritual. Olhar a aflição como um projeto de aprendizado. Projeto de aprendizado. Credo, gente. Eu acho que já fui padre, né? Para ser papa, né? Muito perto. Quando nós olhamos as nossas aflições como aprendizados, nós invertemos o jogo. Nós assumimos o controle do nosso destino. O mais importante é o que essa aflição diz sobre mim. Está lá no Livro dos Espíritos que muitas pessoas têm instinto de roubo. Instinto de roubo, querem roubar, têm desejo de roubar. Então elas nascem numa circunstância na Terra como tesoureiros, como caixa de um banco, como caixa de um mercado, mexendo com o dinheiro. Para quê? Para serem testadas. Para serem testadas. Precisam passar por determinadas experiências para que o seu psiquismo seja testado. Precisam ser políticos, precisam ser tesoureiros, precisam ser dirigentes espíritas. Quantos dirigentes espíritas hoje já não erraram no passado com relação à religião? Estão aqui mais uma vez com o propósito de ajeitar o que desarrumaram. Né? Porque esse é o objetivo da lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito com amor, que a doutrina espírita nos ensina, que é a reparação. Nós voltamos à Terra para arrumar aquilo que desarrumamos. Então, eu acho muito interessante, porque é diferente de nós, quando temos um filho, ele desarruma a casa. Quando ele desarruma a casa, quem arruma? Os pais. Os pais arrumam a bagunça dos filhos. Mas quando nós desarrumamos espiritualmente alguma organização, alguma alma, né, que acabou sofrendo por conta dos nossos atos, nós somos obrigados, pela lei divina, a restituir arrumação aquilo que nós erramos no passado. Então, nós somos colocados nas posições corretas da vida, encarnados, para ajeitarmos aquilo que erramos. Para ajeitarmos. Então, por isso é necessário o ponto de vista espiritual da aflição. Se a gente olhar para a nossa vida apenas pelo ponto de vista material, o sofrimento é imenso. O sofrimento é largo, o sofrimento passa do ponto. Mas se nós fizermos, talvez, um olhar espiritual para o aprendizado, né, nós vamos agradecer. Né? Vou contar aqui para a gente fechar um caso do Chico que me chamou muita atenção, porque o Chico, certa vez, recebeu um casal lá em Uberaba, né, no local lá onde ele, no grupo da prece, onde ele fazia suas atividades,
E eles falavam que a vida deles era muito aflita, eles passavam por muitas dificuldades financeiras, né? E eles tinham muita aflição no coração, eles não entendiam por quê. Então o Chico, ele propôs a eles a fazer o Evangelho no Lar durante 5 anos, para que tudo melhorasse, para que as coisas sejam restituídas, né, pelo, pelo processo, né, de amor, de prece, de vigiar, de orar. Então aquele casal voltou para sua casa e fez exatamente como o Chico pediu, semanalmente durante 5 anos. 5 anos eles fizeram o Evangelho no Lar. Após os 5 anos, um grupo de bandidos invadiram a casa deles e roubaram diversos objetos. Diversos objetos. E o casal ficou aborrecido com o Chico. Aborrecido. E foram tirar satisfação. Foram até Uberaba para conversar com o Chico. E em tom de voz alta, falaram para o Chico: vem cá, você falou para eu fazer 5 anos o Evangelho no Lar? 5 anos? E depois disso entra alguém na minha casa e rouba tudo que eu tenho? Você é um charlatão. Coitado do Chico, né? Aí o Chico responde: minha filha, na sua casa tinha em torno de 50 obsessores. Através do Evangelho no Lar, mais de 40 foram retirados e foram encaminhados para a espiritualidade. Mas os outros 10 só saíram quando os ladrões retiraram os objetos, porque eles estavam vinculados àqueles objetos. Agora a sua casa está limpa espiritualmente. Continue a fazer o Evangelho no Lar. Continue. Por quê? O que para eles a princípio era choro, era uma dádiva. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tem essa novela aí do Candinho, né? Que a Rede Globo está passando. Tudo que é de ruim é para melhorar. Senão Deus seria injusto. Deus seria um tirano de colocar os seus filhos num planeta para passar dificuldades em vão. Então, por trás de toda aflição tem uma lição. Então, a gente precisa vasculhar essa lição. A gente precisa mergulhar na lição. Lição talvez desconhecida. Respostas que talvez não teremos aqui na Terra. Mas buscar melhorar enquanto indivíduos. Se for necessário chorar, chore. Peça a Deus proteção. Diga que o fardo está pesado, para que a espiritualidade venha nos auxiliar. Né? A revolta não traz solução. O luto não traz solução. Mas a confiança na espiritualidade abre portas para o futuro, para a esperança. E às vezes a felicidade plena não vai ser da terra. Às vezes os sonhos que nós temos na mente não vão se concretizar. Mas se nós formos dignos, se nós formos bons homens, se nós formos verdadeiros, se nós tivermos caráter, com certeza teremos paz de consciência e já estaremos semeando uma vida melhor no mundo espiritual. Que é a nossa verdadeira casa, que é a nossa verdadeira pátria, e é onde o nosso coração precisa cultivar experiências do bem e do amor. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus... São muitas mensagens, a gente não consegue acompanhar aqui,
né? Mas que Deus abençoe todos vocês, que a vida de vocês possa ter prosperidade, possa ter alegria, que cada coração possa se juntar ao coração desses estudos maravilhosos, né? E continuem acompanhando, continuem dando forças ao nosso amigo Alexandre, que hoje está de cruzeirense. Quase. O objetivo dele é soerguer almas. Então, ele quer soerguer até os cruzeirenses. Você sabia que Simão Pedro é cruzeirense, né? Ele comentou. Pedro, cada um, ninguém pode ser perfeito, né? Não tem jeito, né? Rafa, Obrigado, depois você, com calma, aí a gente foi colocando alguns comentários, depois se você quiser, depois eu te mando o link de qualquer maneira, mas muita gente te agradecendo, e nós, de novo, né? Te agradecer muito pelo carinho de sempre com a gente aqui do Amigos do Bem. Eu brinco que todo mundo que entra aqui, a gente acaba arrastando, né? Vida trabalhadora do Amigos do Bem. E nós temos, eu sempre digo isso, as pessoas parecem que a gente faz para agradar, e não é. A doutrina nos dá muita coisa interessante, muita coisa bacana, né? Mas entre elas, eu acho, para mim, Alexandre, as principais são essas amizades que a gente vai conquistando, que a gente vai agregando a nossa realidade, não só dentro da doutrina espírita, mas no dia a dia também. Então, queria agradecer muito o seu carinho de sempre, né? Obrigado. Com certeza estaremos juntos outras vezes, e só gratidão. Nós não temos muito o que falar, não. Eu acho que o assunto, como sempre, né, a gente fala que você viu aí as perguntas, e como tudo vai se caminhando muito parecido, né? Nas quartas, como eu te disse, nós temos o estudo dos espíritos, e nós terminamos há 2 semanas a lei de sociedade, falando justamente daquela pergunta aí, né? Então, as coisas sempre parece que vão se alinhando e sempre se cruzando. Então, obrigado de novo, viu? E eram muitas perguntas, né? Peço até desculpa aqui, porque eram muitas informações ao mesmo tempo, né? E no meio da palestra eu coloquei o Jaime Ribeiro no ar, lá na Rede Amigos Espírita. Joia, Rafa, obrigadão de novo. Obrigado de coração, que Deus abençoe vocês, que as pessoas que estejam acompanhando curtam essa página, compartilhem, não só ouvir meu vídeo, mas todos os vídeos que vêm daqui, porque a gente sente muito verdade no trabalho, né? E é bom quando a gente sente isso. A gente vem com coração, a gente vem com carinho. E Deus abençoe você, Alexandre, sua família, as pessoas aí do Amigos do Bem, né? E é muito bom ser considerado um trabalhador daí, né? Se nada der certo aqui, eu vou para aí. Já está convidado, é só ir embora. Rafa, obrigado, beijo no seu coração. Até a próxima, gente. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite.